Usar caneta é furada? Essas canetas emagrecedoras, será que vale a pena o uso delas de verdade? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer alguns dados científicos / técnicos. Essas canetas que estão muito na moda recentemente do uso. Vou falar um pouco sobre a prática disso no dia a dia que eu vejo dos alunos, dos meus alunos e das minhas alunas que usam essas canetas para emagrecer. E eu vou falar um pouco sobre a minha opinião, mais voltada para a parte assim de filosofia mesmo, o que eu acho sobre isso e como isso pode te ajudar ou, na verdade, te atrapalhar. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre esses tópicos agora. E eu vou pedir também para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque esse é o tipo de vídeo que é feito para ajudar as pessoas e não para julgar elas, porque para julgar tem muita gente lá. Então eu acho que eu tô aqui para tentar fazer diferença no mundo, então eu quero mais é te ajudar do que te julgar. Então, deixa um like, se inscreve aí. Vamos falar um pouco aí então sobre essas canetas, tá? Primeiramente, para que servem as canetas, né? A gente tem que entender que elas foram desenvolvidas, a mais famosa, né, atualmente, que é o Mounjaro. Ela foi pensada para o pessoal que tem problemas com diabetes, tá? Principalmente a diabetes do tipo 2 aí. Atualmente também está sendo usada no tratamento contra a obesidade. E aí que tá. O Mounjaro, ele foi desenvolvido, né? Não falo só do Mounjaro, mas as canetas emagrecedoras, no final de tudo, elas foram pensadas para essa população. Então a gente está falando de pessoas obesas de verdade. Porque o que acontece? Eu acho que hoje em dia, por conta dessa pressão estética que todo mundo está sentindo, está vivendo, eu acho que até por conta do avanço das redes sociais e tudo mais, por conta de já ser um hábito na nossa vida, a gente se influencia muito fácil pelo corpo que as modelos têm, pelos que os modelos têm, né? Então, assim, dessa galera que é toda trincada e tudo mais, e eu acho que na gana de querer chegar num resultado logo, tem muita gente que está disposto a pagar o preço que for, mesmo que esse preço seja a saúde e a longevidade da própria vida, cara. E a gente precisa entender esse tipo de coisa. Lembrando que eu não estou falando que o Mounjaro ele atrapalha a sua longevidade, pelo menos não existe nenhum estudo que tenha visto isso ainda, né? Vamos entender primeiro, então, a ideia do Mounjaro em si, né? E aqui eu vou trazer alguns dados científicos para vocês. Então vamos lá. Pessoas com IMC acima de 30, então a gente está falando de pessoas obesas mesmo, ou pessoas com IMC de 27 que possuam alguma comorbidade, então por exemplo, pressão alta, diabetes, são pessoas que são elegíveis para o uso das canetas, né? No caso do Mounjaro, aqui especificamente falando. Pessoas que têm esse tempo médio de obesidade aí, na média entre 15 e 16 anos, então assim, são pessoas que sempre foram obesas, tá? Isso que eu tô trazendo para vocês aqui não é o que eu acho, são dados científicos, é o que é apurado na ciência hoje, tá? Ou seja, são pessoas que estão há muito tempo tentando emagrecer e por alguma razão não conseguem emagrecer. Além de tudo, essas pessoas são monitoradas por médicos. O que a gente tem na ciência é que o acompanhamento médio é de 72 semanas, então é muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Trazendo esses dados científicos, o que a gente pode entender? Que pessoas que realmente sofrem com obesidade de verdade, estão muito acima do peso, já tentaram fazer muita coisa e não conseguem emagrecer, essas pessoas são muito beneficiadas com essas canetas. Se a gente for parar para pensar, isso não é coisa de preguiçoso, né? Não é coisa de gente fraca, vamos dizer assim. A obesidade, para quem não sabe, ela é uma doença. Obesidade tem CID, ou seja, o médico ele pode laudar uma pessoa como uma pessoa doente de obesidade. Então, se a obesidade ela é uma doença, ela precisa ser tratada como uma doença também. E aí a gente tem várias linhas de tratamento. Tanto os tratamentos farmacológicos, que seria o uso da caneta, se bem acompanhado por um médico, se for bem prescrito, eu acho super válido. E tem, além disso, a mudança do estilo de vida. Porque é sobre isso que eu vou falar um pouco mais pra frente, das pessoas que não estão nesses requisitos que eu acabei de falar, que usam. Mas vamos lá. Porque assim, por exemplo, como pessoas que têm problema com insônia, além dos remédios, ou seja, além do fato delas terem que usar o medicamento, elas também precisam mudar o estilo de vida ao mesmo tempo. E o que o Mounjaro ele vai fazer na prática? Ele vai
tirar o efeito da compulsão, ele vai deixar a pessoa mais saciada, então ela consegue fazer um déficit calórico, ela consegue ficar sem comer por mais tempo de forma mais sustentável. Na prática, o que que isso traz? A pessoa ela consegue fazer dieta, aderir a uma dieta mais restritiva de uma forma mais prática. Não tem mais aquela vontade de comer, entendeu? Porque ela ajuda ali a regular alguns hormônios do intestino. Então isso meio que melhora essa parte de compulsão. Lógico, se tiver na dosagem certa, né? Então, basicamente, você usar uma caneta dessa vai fazer com que você consiga aderir a um estilo de vida saudável, um estilo de vida fitness mais facilmente, entendeu? Então você não vai ter que quebrar um monte de barreira. Porque o que que acontece? Geralmente essas pessoas que estão realmente com o IMC lá em cima, né? Pessoas normais que estão com o IMC lá em cima, elas possuem distúrbios hormonais, o que deixa o negócio mais difícil ainda. E geralmente tem alguns traços de compulsão alimentar também. Então a parte psicológica ela influencia muito nisso daí. Além de, óbvio, não ter um estilo de vida condizente com o emagrecimento. Porque emagrecimento ele é voltado para o estilo de vida. O uso da caneta vai ajudar as pessoas nesse sentido. E aonde que a gente precisa prestar atenção quando a gente está falando dessas canetas, que eu vejo na prática que acontece muito. Pessoal que não é essa população que eu acabei de explicar, usar. E o que que acontece? Se você fizer isso de forma recreativa, ou sem passar pelo médico, ou sem fazer um acompanhamento, isso pode dar ruim por quê? Quando as pessoas param de comer, ou seja, entram em déficit calórico, qual que é a tendência delas? É perder peso. Nossa, então, excelente. Mas vamos fazer uma reflexão básica aqui. O obeso, ele tem muito mais massa muscular ou muito mais gordura? Se você respondeu gordura, então você aprendeu o óbvio. Só que aí que tá. Então, se o obeso perde um pouquinho de massa muscular, mas perde muito mais gordura, para a saúde dele isso é ótimo. Por quê? Porque ele tá com muito peso, ele tá com muito sobrepeso. Então, o fato dele só perder peso, mesmo que perca um pouquinho de massa muscular nesse processo, mas se ele conseguir perder muito mais gordura, é ótimo para a saúde dele, vai diminuir a parte de pressão alta, por exemplo, ajuda a pessoa na aderência mesmo do estilo de vida, então isso é ótimo. Agora vamos para um outro exemplo que seria o do falso magro. O falso magro é aquela pessoa que ela é magra, mas ela tem aquela pancinha de chope, sabe? Aquela barriguinha de verme. Então o que que acontece? Para essas pessoas, aí o negócio começa a ficar um pouco complicado, porque, primeiro, o medicamento não foi feito para essas pessoas, foram feitos para as pessoas realmente que são obesas. E aí que tá, quando você começa a tomar o Monjaro, a ideia é que você pare de comer, correto? Beleza. Só que, para essas pessoas, não é interessante que elas percam massa muscular. Porque, para quem é falso magro, talvez não saiba disso, mas o objetivo seu, na realidade, é fazer a tal da conversão, né? Seria você aumentar a massa muscular e diminuir um pouco a gordura, melhorando o seu percentual de gordura e não necessariamente fazendo um emagrecimento de peso, nesse caso, entendeu? E se você quer um treinamento voltado para isso, eu vou deixar o link da minha consultoria aqui para te ajudar. Consigo ajudar os obesos também, eu tenho alguns alunos que possuem diabetes, são obesos, e ajudo os falsos magros a definir e melhorar a autoestima aí. Então se você está em busca de aumentar a sua massa muscular de forma saudável e perder gordura, link está aqui na bio, vamos fazer um treininho e um acompanhamento de verdade e dedicado para você, para a gente melhorar esse quadro aí, beleza? Link na descrição do vídeo. Então quando a gente fala do falso magro, o que que acontece? Se a gente vai só pelo perder o peso, o que que vai acontecer? Você vai perder massa muscular junto. E para quem não é obeso, isso não é interessante. Perder massa muscular, entendeu? Porque daí você começa a ficar esquisita. Entendeu? Porque daí você começa a perder tudo. O seu corpo, ele não é tão proeficiente a ponto de falar assim, não, vamos perder só a gordura. A massa muscular você segura porque ela quer ficar gostosona pra praia. O corpo não entende isso. Ele vai perder o peso no geral, então você vai perder água, vai perder massa muscular e vai perder gordura por consequência, mas isso não é interessante. Então, para quem é falso magro, tá passando por orientação médica e vai usar o Monjaro, primeiro, não tem para onde você correr. Você precisa mudar o seu estilo de vida.
precisa treinar forte de verdade. E quando eu digo treinar forte, tem vídeo aqui no canal explicando como que treina intenso sem ser uma burra, sem ser um burro e se machucar. Tem técnica pra fazer isso, tem que se alimentar bem, tem que dar prioridade pro sono. O que eu vejo da galera que dá uma importância mínima pro sono é brincadeira, entendeu? O sono é muito importante. Se você usar da forma inteligente, ou seja, tá com dificuldade pra aderir ao estilo de vida, aí você começa a usar o Monjaro. Alinha sua dieta para que você pelo menos perca o mínimo de massa muscular possível e consiga entrar no estilo de vida de verdade, consiga manter no estilo de vida de fazer exercício, treinar musculação legal ali, por um certo período de tempo, só para você dar uma aliviada nessa compulsão, aí é interessante o uso. Mas ainda assim, não adianta você depositar todas as suas fichas só na porcaria da caneta, cara. Você precisa mudar o estilo de vida. Tem que mudar. Gente, emagrecimento, baixo percentual de gordura. Eu sei que tem muita gente que vai falar, perca até 12 quilos em uma semana, não sei o quê. Essas promessas, elas enchem os olhos, entendeu? Mas, no final das contas, quem sobrevive ao final da jornada é quem adere ao estilo de vida. Emagrecimento é estilo de vida. Põe isso na cabeça de você. Não existe milagre. Existe consistência e disciplina. E lembrando que consistência e disciplina não é uma linha reta, não. Inclusive, eu fiz um desenho esses dias. Deixa eu ver se eu acho esse desenho aqui. Para mostrar o que é a disciplina e a constância na prática. Aqui, ó. Eu achei, ele tá rascunhado aqui. Vocês acham que disciplina é isso aqui, ó. Vocês começam no ponto zero e vai embora. Mas não é isso. Disciplina é isso daqui, ó. Não sei se tá dando pra ver no vídeo aqui. Mas você começa, aí você cai um pouco, aí você volta e depois você cai de novo. Então isso aqui é constância. É você não parar, porque vai acontecer momentos em que você vai dar uns deslizes. E aí você precisa voltar pro plano e voltar, continuar e não parar. Que ao longo do tempo, ao longo de 2, 3 anos, aí acontece o que a gente brinca muito, né? Eu brinco muito com os meus alunos que aí você muda de CPF. Você cancela o CPF e faz outro. Que é onde tá as verdadeiras mudanças. Então você não pode parar, não pode desistir. Então só para concluir, vamos fazer um apanhado geral de tudo que eu falei, trazendo um pouquinho de ciência, um pouquinho de experiência minha e a minha opinião sobre isso. Se você é uma pessoa obesa, tá com MC alto, tem comorbidades juntas, tá, tem problemas de diabetes, o Monjaro foi feito para você. Então, se você fizer um acompanhamento médico decente, o médico for bom, obviamente, né? Isso vai te ajudar, tá? Eu acho que a gente não pode chamar as outras pessoas, falar assim que isso daí é falta de comprometimento, é uma pessoa fraca, que não sei o quê, porque não é bem assim. Quem é obeso sabe a luta que é. A luta aqui, que é muito difícil. Eu acho que as pessoas, se forem bem acompanhadas, não tem problema nenhum em usar e não é demérito nenhum em usar. Para as pessoas que não são obesas e estão querendo buscar um atalho. Se você está querendo buscar um atalho, você vai falhar. Pode funcionar por um tempinho, mas todo atalho é furada. Atalho é furada, tá? Então, se você usar o Monjaro só para conseguir aderir ao estilo de vida correto, aí tudo bem, acho até válido também. Mas agora, se você tá achando que a caneta vai te salvar, cara, e você é um falso magro aí, eu sinto muito te informar. Não existe atalho. Não existe atalho. Ou você muda o seu estilo de vida, ou em breve você vai voltar do jeito que você estava antes. Tem que usar de forma correta, estratégica, ao seu favor, e não fazer para jogar contra você. Presta bem atenção nisso e sempre com acompanhamento médico. No final das contas, seja obeso, não seja obeso, seja falso magro, não seja nada, seja um cachorro, seja um papagaio. Nada melhor do que você ter um estilo de vida condizente com o seu objetivo. Eu sei que para quem é mais novo, a estética ela importa muito, só que para quem tá entrando nessa fase dos 30, dos 40, além da estética ser importante, porque isso mexe com a nossa autoestima, tem a parte da saúde também. Então não adianta você ficar depositando a sua fé numa caneta, cara. Você precisa mudar o seu estilo de vida, ter um estilo condizente com saúde. Estilo de vida fitness é um estilo de vida saudável, vai te trazer longevidade, porque você não pode ser uma pessoa incoerente na vida. Eu falo do fitness porque é a minha área de atuação, é onde eu trabalho, é onde eu vejo essas coisas acontecerem. Mas eu acho que isso vale pra nossa vida. Não seja uma pessoa incoerente. Se você quer fazer alguma coisa de diferente na sua vida, você precisa agir de forma diferente do que você faz hoje. A incoerência, acho que é o pior inimigo das pessoas no mundo moderno hoje. Então não adianta você querer tomar um Monjaro pra você poder lotar de cerveja e churrasco 3 vezes por semana. Isso é incoerência e eu acho que isso não é legal. Aí sim a gente tá falando sobre preguiça.